E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Eu. Esse daqui é um horizontal move, não é um vertical move. Então é um pouco mais fácil de falar e tal, porque quando é um filme horizontal, geralmente as informações elas saem muito mais rápido do que o vertical, porque como eu falei, vertical move geralmente é box short, good shorts, é tipo, é um aplicativo um pouco mais restrito, então as informações demoram para chegar e tal. E esse caso não é, esse daqui é um horizontal move mesmo, então já saiu. Primeiro, as informações. Hoje nós falaremos sobre Monster Pies, que foi lançado em 2013. Eu gosto muito desse filme, mas eu não gosto do final, tá? Já vou falar isso, eu vou dissertar sobre, a gente vai conversar sobre o filme, mas eu só queria fazer essa observação que eu não gosto do final. Enfim. Lembrando que vai ter spoiler, então se você não assistiu Monster Pie, para aqui, vai assistir Monster Pies, depois vocês voltam e me falam o que vocês acharam. Mas se vocês já assistiram, se vocês não têm problema com spoiler, vamos continuar. Monster Pie, ele é um romance-drama, tem 1h30, foi dirigido pelo Lee Galea. Lee Galea, já tô trocando. E lá tem como principal o William, que é feito pelo Lucas Linehan, e o Mike, feito pelo Tristan Barr. Na verdade, o Mike é o principal. O Will, ele é meio que tipo. O segundo, ele meio que se torna o segundo principal, vamos dizer assim. Não vou falar coadjuvante, essas coisas, porque, como eu falei, eu não tenho entendimento sobre essas partes técnicas. Eu não vou falar, ele é o lead role, ele é. Enfim. Mas são os principais, a história gira em torno dos dois. Ele conta a história. Monster Pie conta a história do Mike, que é um carinha simples, super gente boa, bom coração e tal. E aí ele tá sempre atrasado, ele tem uma melhor amiga lá que eu não lembro o nome dela, mas eu tenho raiva dela, então é normal eu não lembrar o nome. Enfim. Até que chega um dia que o Mike chega atrasado na escola, e aí ele precisa pedir autorização para a direção. E nisso que ele tá esperando, o Will sai, porque é o primeiro dia do Will. E o Will, ele é muito na dele, ele é considerado esquisito. Ao mesmo tempo que ele é considerado, tipo, o cara sexy, ele é o cara esquisitão. E aí o povo fica, tipo... E ele não fala com ninguém. E logo no começo, a professora, tipo, junta o Mike e o Will, e eles começam a conversar, e começam a trocar ideia, eles precisam fazer um trabalho juntos e tal. E o Mike, ele é, tipo, daquela pessoa que, tipo... E os seus pais? Seus pais estão juntos? Seus pais estão bem? O que seus pais fazem? Ah, você é filho único? Por que você é filho único? Sua mãe não quer ter outro filho? É tipo uma coisa assim. E ele fica muito nervoso, porque dá pra perceber que ele tá começando a ter pensamentos em relação ao Will que não é, tipo, padronizados, vamos dizer assim. E eles vão fazendo um trabalho juntos até que tem um momento que eles ficam, tipo, muito amigos. E eles vão para uma festa que a até então melhor amiga do Mike convidou. Só que a minha melhor amiga do Mike, ela queria o Mike só pra ela. Não queria que o Will tivesse junto. Aí os dois brigam. Aí o Will sai e o Mike sai. E aí eles vão para uma piscina onde o Mike trabalhava. E no meio disso, o Mike acaba beijando o Will. E o Will foge. Só que ele foge e fica esperando na rua. E aí ele fala que, tipo, ele foi embora porque ele tava com frio, tava cansado e tal. E aí o Mike vira e fala, não, então não foi por causa do beijo. Ele, não foi por causa do beijo. Aí o Mike fica, então por quê? Aí ele falou, porque eu gostei. E aí eles começam a namorar a partir daí, tá? Só que a mãe do Mike não sabe sobre ele, com o William. E eles estão gravando, tipo, uma espécie de filme pro trabalho da escola, porque eles precisam criar uma versão deles baseada em Romeu e Julieta. Então, ali, o William, ele faz o lobisomem
E o Mike faz o Frankenstein. Inclusive, tem uma música num álbum meu que vai sair muito no futuro, não é agora. É importante falar que eu tenho 11 projetos escritos, programados. Eu só preciso que Deus me abençoe para eu conseguir colocar em prática. Mas são, tipo, acho que são 9 álbuns e 2 IPs, tá? E vai ser do trabalhado aos poucos, conforme Deus for permitindo. Mas enfim, um desses projetos tem uma música chamada Teardrop, que ela foi escrita primeiro em português, porque ela era para ser da versão deluxe do Cruel Demais. Mas como eu cancelei a versão Cruel, a versão deluxe, né, que era a versão Cruel Demais Além do Infinito, Cruel Demais tem 8 faixas e Cruel Demais Além do Infinito tinha 23, então eram 15 faixas bônus, ficou muito pesado e tal, eu cancelei. Então só que tem a música Teardrop, que ela é uma música muito Monster Pie, porque tem até o áudio do Lucas Linehan, que faz o Will lá, que é o áudio do filme que eu coloquei na música. E sei lá, eu gosto muito desse filme. E eles vão se descobrindo. Ali você descobre que tipo, o pai do Will ele é um completo babaca. Tipo, tem um momento que ele chega acordando o Will na paulada. A gente descobre também que ele era tão violento, bebia tanto, que ele começou a bater na mãe do Will a ponto de ela ficar. Não vou falar demente, porque eu nem sei o que acontece com ela, porque ela perde noção da realidade. Ela tá numa clínica lá e às vezes parece que ela sabe o que está acontecendo ao redor, mas ao mesmo tempo parece, sabe, como. Eu não sei explicar, é complicado. E aí ele até fala, o Will ele até fala em um dos momentos, já perto do final do filme, que aí o pai dele ele tá brigando, porque a mãe. O Mike ele trabalha numa locadora, tipo DVD, videocassete e tal, porque esse filme é de 2013, então naquela época ainda tinha videolocadora, tá? Não é igual hoje que tem os streams da vida. Mas enfim, e tem uma menina que ela é muito sem noção. Ai, tem um ranço dela. E quando ela já está, quando o Mike e o Will eles já estão namorando, essa menina ela tenta beijar o Mike. E fala, por que você não gosta de mim? Você é viado por acaso e tal. E aí o Mike sai para tomar um ar, quando ele volta, a menina babaca fala, criou toda uma história pro chefe do Mike, faz ele ser demitido. Aí o Mike vai para casa do Will. E é muito engraçado, porque o Will vira e fala, eu não culpo ela por querer te beijar. Cara, olha, o Mike eu não vou falar, mas o Will, eu casaria com, não com o Will, mas com o Lucas Linehan em si, tá? Não tenho paixão pelo Lucas, pra deixar claro, não tenho crush nele. Mas quando eu assisto esse filme, eu fico com tanto ataque de fofura em relação ao William que passa pro Lucas. Mas assim, esse é o único projeto do Lucas que eu assisti, tá? Eu acho ele lindo, acho ele fofo e tal. Mas é o único projeto. Monster Pies foi o único projeto. Inclusive, o Lucas Linehan, ele assina como produtor, um dos produtores do filme, tá? Meu, é muito legal a forma como vai desenvolvendo. E aí eles brigam. Acontece uma situação, eles brigam, porque o Mike quer ir pro baile com o Will, mas o Will tá tipo assim, mano, não tem como, é um baile de escola, não tem como mudar as regras. Você tem que, você é homem, você tem que ir como mulherzinha e tal. E aí ele fala lá, tipo, o Mike fica pressionando ele e tal. E aí ele fala que ele não quer ser xingado de gay no corredor.
e coisa do tipo. Aí o Mike leva isso pro pessoal, porque antes do Will chegar, e mesmo depois que o Will chegou, é o que acontecia com ele, tipo, as pessoas chamando ele de viado, não sei o que mais. Enfim, tem um momento, eles vão pro baile, mas não vão juntos, e tem um momento que eles ficam juntos. Isso já é bem pro final do filme, tá? E aí eles dançam juntos lá, a professora descobre que eles estão juntos bonitinho e tal, mas não fala nada. E aí o baile acaba, cada um vai para sua casa, só que a hora que o Mike chega na casa dele, o chefe dele tinha ligado pra mãe dele cobrando umas fitas que o Mike não tinha devolvido. E a mãe dele vai procurar essas tais fitas, porque ela descobre que ele foi demitido, e ela encontra as fitas que eles estavam gravando, que o Mike e o Will estavam gravando, inclusive a fita que tinha a imagem do Mike e do Will se beijando, tá? E aí a mãe do Mike liga pro pai do Will e fala pra ele proibir o Will de chegar perto do Mike. E o Mike sai correndo no desespero e tal. E o pai do Will tá lá querendo bater nele e tal. E aí o Will foge. E aí o Will ele tem um lugar que ele sempre vai quando ele quer pensar, que é uma árvore perto de um lago. E eles se encontram, e aí o Will fala, tipo, mano, vai embora, sai daqui, eu sou merda, eu vou só destruir sua vida, não sei o que mais. Aí essa é a parte que ele conta o que o pai dele fez com a mãe dele. Aí fala, ele quer que eu seja um ferrado só pra ele se sentir normal, não sei o que mais. Aí o Mike vira e fala, eu não vou embora, eu te amo. Aí o William abraça ele e começa a chorar, falando, eu não quero que você vá embora. E aí eles vão para esse lugar, né, que tem a árvore e o lago. E chegando perto do final já vai até dando um peso. Mas enfim. Aí eles estão lá, eles ficam abraçados e tal. E o Will vira e fala, eu realmente não quero enfrentar o amanhã. E aí tem um momento que o Will chega lá, dá uma acordada e fala, hey, Mike, I love you too. Tá. Amanhece e o Mike encontra o Will pendurado na árvore pelo pescoço. Se é que vocês me entendem. Inclusive, foi um baque muito gigante para mim, porque eu assistia... Eu tenho uma pasta no notebook da minha mãe. Meu notebook deu... A tela quebrou, e aí eu fiquei com raiva e eu quebrei ele. Não quebrei, eu desmontei ele inteiro. Só que ele já ia parar de funcionar de qualquer jeito, eu desmontei ele inteiro. Então aqui no computador da minha mãe tem uma pasta chamada Manter. Então ali eu mantenho, tipo assim, as músicas que eu gosto de ouvir muito, filmes, séries é um pouco difícil, mas até um tempo atrás tinha séries, tipo assim, que eu assistia muito e tal. E eu assistia Monster Pies muito, muito, muito. Inclusive, no segundo livro do Sou Vulnerável Demais, tem um capítulo que fala só sobre Monster Pies. E no capítulo que fala sobre o Cruel Demais, sobre o álbum Cruel Demais, lá conta a história, porque na verdade tinha a música Lágrimas, que depois virou Teardrops, e tinha a música Mike, que era tipo o Teardrops é sobre como o Mike se sentiu quando o Will partiu. E Mike é como o Will se sentiu quando o Mike entrou na vida dele, porque não tinha mágica, não tinha felicidade. A relação do Will com o pai dele era muito tóxica, sempre foi muito tóxica. Inclusive, ele morreu por causa da toxicidade do pai dele. E essa música falava sobre isso, só que Mike foi uma música, tipo, ela foi descartada de tudo. Ela foi descartada, inclusive, ela não foi nem, não tinha sido nem escrita ainda, tá? Eu tinha ideia, eu tinha os sentimentos, mas eu não tinha escrito ainda. Naquela época, eu ainda não escrevi, também não vou escrever, porque eu excluí esse título.
por motivos pessoais, mas enfim, e eu assistia muito Monster Pies e tal. Só que quando eu descobri sobre a Kate, porque a Kate ela foi encontrada pendurada com a corda no pescoço. Obviamente que eu só descobri 2 dias depois do que aconteceu. Eu nem pude me despedir, nem nada. Mas é isso. E eu já não gostava do final do filme e tal. Tanto é que eu não coloco Monster Pies como meu filme favorito, porque eu acho que para ser meu filme favorito ele precisa ser. Eu preciso gostar dele do começo até o final. Por isso que até esse exato momento, o meu filme favorito, assim, Horizontal Movie, né, que é o filme normal aqui, horizontal, é o Aristóteles e Dante, que eu já falei várias vezes. E agora, vertical é Sneak Me. Sneak Me 1 e Sneak Me 2, eles estão ali na mesma posição. É como eu falei, no vídeo anterior, é como se eu estivesse assistindo um filme único, só que dividido em 2, 3 partes, tá? Mas é como se fosse um filme só, né? Tipo Sneak Me 1, Sneak Me 2, tipo Sneak Me, e aí, tipo, foi partido. Mas enfim, quando o Mike acorda e ele vê o Will, é muito zoado. Por exemplo, tá tendo o velório do Will e o Mike não pode aparecer. E o Mike era o namorado do Will, sabe? Durante o filme, o Will, ele leva o Mike para conhecer a mãe dele. Mesmo a mãe dele não tendo muita, teoricamente, muita consciência de quem era o Mike, mas é isso, é complicado. Monster Pies, ele era um filme que eu ia gravar o vídeo há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E ele era, apesar do final, ele era mais leve para mim, ou não tão pesado, porque não tinha a situação da Kate. Hoje até assisti, depois que a Kate morreu, eu acho que se eu assistir uma vez, foi muito. E tipo assim, eu nunca chego no final. Chega a cena da morte do Will, eu não assisto o resto. Mas enfim, continuando o resto, né? Porque, bom, antes de tudo isso acontecer, eu precisei assistir o filme inteiro para saber que eu não gostava do final. O Mike conta pro pai dele que ele é gay e tal. O pai dele vira e fala, tipo, mano, isso não vai mudar nada, você continua sendo meu filho, eu continuo te amando, né? Porque os pais do Mike, eles são separados, né? Então, e o Mike mora com a mãe. O Mike tem um momento lá que ele começa a chorar, que ele fala que ele amava o Will, falando pra mãe dele que ele amava o Will, que ele sente falta. E aí ele vai pra escola e ele descobre que o Will ele tinha deixado uma fita com um vídeo chamado Forbidden Love, alguma coisa assim. E era tipo assim, para ser o trabalho deles e tal. E aí a professora chama ele no canto, ó, eu acho que chegou essa fita aqui em nome do Will e tal, mas não era o trabalho de vocês, mas eu acho que serve, tá? Mas eu acho que você tem que assistir primeiro sozinho. E aí ele assiste, fica todo emocionado e tal. Para mim é muito triste assistir isso, né? Mas quando eu penso na minha realidade, não vou dizer que isso é bonito, mas, sabe, tinha memórias. Eu, vocês também aqui no canal tem, se você for na playlist, tem a playlist de vlogs antigos, que são vídeos de antes de começar o rebrand, de eu começar a falar sobre filme, série e tal, oficialmente. E lá tem os vídeos que eu e a Kate a gente gravou na época do noivado, até, tipo assim, nós noivamos como se fosse assim, às 7 horas da noite, quando era 9 horas a gente estava gravando um vídeo, tipo, não falando, fiquei noivo e tal, mas tipo assim, eu viro e falei, vocês não conhecem minha noiva e tal, pá. Então, ter esses vídeos, essas memórias
com uma pessoa que você ama, que você amava, é tipo muito, muito, muito mágico, muito incrível, sabe? Eu tinha mais vídeos com a Kate que não estavam no canal, mas foram vídeos que se perderam. Tem um vídeo super divertido, que foi o rolê dos padrinhos. Tipo, saiu eu, a Kate, o Anderson, o Paulo e o Pedro, pra quem não sabe. O Anderson é meu irmão, né? Anderson Vilas. Ele já gravou, como eu falei, tá lá na playlist de vlogs antigos. Se você procurar aqui na barra de vídeos, não vai aparecer, mas se você procurar na barra de vlogs antigos, aí tem todos os vídeos antes do rebrand. Então, tem vídeo lá com o Anderson e tal. O Paulo e o Pedro são os meninos do PPWS, né? Que era Pedro, Paulo, Wagner e Scott. E também da família Insanos, que tinha a Priscila, a Brenda e mais um pessoalzinho, o Renan. E aí fomos nós 5 para um rolê, a gente foi pro Obelisco com o pessoal e depois a gente foi fazer o rolê dos padrinhos e tal. E esse vídeo é muito engraçado, muito legal, mas ao mesmo tempo triste, sabe? Então, lá no filme, o Mike ele vê esse vídeo e aí ele sai correndo pro meio do campo para chorar, berrar e tal. E depois ele volta e fala, ele puxa, dá a fita lá para mostrar para todo mundo que sim, ele tava com o Will, que ele amava o Will e que não tinha nada errado. E aí o filme para aí, acaba aí. Mas assim, para mim o filme acaba a partir do momento que o Will morre, sabe? Não vou dizer que, tipo, eu não simpatizava com o Mike e tal, tá? É óbvio que eu simpatizo com o personagem do Mike e tal. Só que foi o que eu falei, eu gostava muito do Lucas Linehan, tá? Então, eu me apeguei muito ao Will e como ele transformou a vida do Mike, sabe? E ao mesmo tempo, ver o Mike convivendo com o Will humanizou muito mais o Will, sabe? Eu não sei explicar, é maravilhoso. Enfim, vocês assistiram Monster Pies? Se vocês assistiram, comenta aqui o que vocês acharam. Se vocês não assistiram, procurem um lugar para assistir, porque vale muito a pena. Ele é gostoso de assistir, até perto do final. Eu vou dizer, eu não gosto do final. Eu acho, tipo assim, eu já não gostava do final porque eu me apeguei muito ao personagem, então quando você se apega muito ao personagem e acontece alguma coisa ruim com ele, é tipo, ai, meu coração. Né? Mas depois de o que aconteceu com a Kate, é muito mais difícil, muito mais difícil. Né? Eu já coloquei, tipo, várias vezes, tipo, vou assistir, vou assistir, vou assistir. Aí eu sempre assistia outra coisa e deixava isso daí de lado. Mas é isso. Eu vejo vocês em breve.